Um ótimo dia do professor Rogério, a todos os alunos do primeiro ano do SET Aurélio Mangabeira. Estou com a disciplina de Biologia, como eu tinha anunciado no vídeo anterior. Sobre o nosso conteúdo, para não pegar a carruagem que já havia sido iniciada pela professora Alessandra, eu resolvi iniciar o livro. Começar de leve, para que todo mundo possa assimilar direito a minha forma de ensinar a biologia. Se eu perceber que a gente precisa acelerar mais, eu vou acelerar. Gente, como vocês estão no primeiro ano, vocês vieram do nono ano. Então, no nono ano, vocês ainda não tinham a disciplina com o nome de biologia. Vocês já tinham a disciplina, só que ela vinha com outro nome. É a mesma ciências, ok? Então, biologia estuda a vida. Vamos lá. O que é biologia? Então, trouxe aqui algumas definições que vai nos ajudar a entender o conceito dessa disciplina. Vamos iniciar, gente, questionando uma das perguntas mais antigas que o homem já fez. O que é a vida? Gente, por mais incrível que pareça, essa pergunta ela não é fácil de se responder. Então, é muito difícil definir de forma clara o que é a vida. No entanto, a grande maioria dos cientistas, eles concordam que os seres vivos, são lógicos que possuem vida, eles têm algumas características, né, muitas características que o caracterizam como um ser vivo, que são essas características que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje. Então tá aí, biologia é a ciência que estuda a vida, a interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Estuda o funcionamento dos organismos, como eles se desenvolvem, seu metabolismo. A evolução e o surgimento da vida também são objetos de estudo da biologia. Estudar seres vivos, chamados de organismos, então todo ser vivo, na biologia, a gente trata com esse termo, que é chamado de organismo. Então, estudar seres vivos, chamados organismos, nos leva ao redor do mundo, desde as mais produtivas florestas tropicais até as terras hostis da Antártida ou as bacias oceânicas mais profundas, que são os locais onde menos existe vida. Gente, até onde se sabe, a gente acredita, só se conhece vida neste planeta. Então, gente, você vê que a vida no planeta Terra se brota em todo lugar, tá certo? Você olha para o ladinho, para o chão, você vê uma formiguinha. Você sabe que em todo o ambiente, na sua pele, em todo lugar tem bactéria, tem fungos, os animais estão em todo lugar, as plantas nascem, se desenvolvem em todo lugar. Então, nosso planeta elimina vidas. Composição química. Todo ser vivo ele possui uma composição química. Ele é formado de alguns elementos químicos. Vamos ver aí. Todos os organismos vivos apresentam determinados tipos de elementos químicos. São eles, olha só, gente, carbono. Sempre que se busca vida em outro planeta, que é uma das grandes ambições do ser humano, ele busca sempre, gente, verificar se tem carbono naquele local. Porque o carbono é um dos grandes indícios de vida. Por quê? Porque todo ser vivo, seja ele qual for, tá? Encontrado até hoje no nosso planeta, ele tem o carbono em sua composição. Hidrogênio, tá? Oxigênio e nitrogênio são os principais. Além desses elementos, também encontramos fósforo e enxofre. Para não ficar difícil, a nossa composição química dá para formar até um nome, que é a palavra CHOMPS. Para entender a composição química, fica fácil a gente até destacar os elementos químicos formando a palavrinha CHOMPS, tá? C é o símbolo químico do carbono, H, símbolo do elemento químico hidrogênio, aí com O, símbolo elemento do oxigênio, já temos show, não é? Aí tem o N do nitrogênio, chon. Aí fósforo, gente, em química, o símbolo do elemento químico fósforo é a letra P, tá, gente?
porque ele não vem do português, ele vem do latim. Então, muitos símbolos de elementos químicos não batem, tá, com a nossa língua portuguesa, porque eles são de origem latim, tá? Então, vem lá do latim. E o enxofre, ele tem como símbolo químico a letra S. Então, se você ver, forma a palavra chompes. Todo ser vivo, ele é formado de célula, tá? Então, acredito biologicamente que uma das principais características do ser vivo é ser formado de célula. Se nós formos comparar a construção de uma casa com um organismo vivo, de um animal, de uma planta, por exemplo, os bloquinhos que formam uma casa são os tijolos. Então, os bloquinhos que formam o nosso corpo, o corpo de qualquer ser vivo, são as células. Então, vamos ver o que é que tem falando sobre as células. As células são as unidades, tá? É a menor partezinha viva do organismo, tá? De um ser vivo. São unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, estando presentes em todos os organismos vivos, com exceção dos vírus. Os vírus não possuem células, no entanto, a grande maioria dos cientistas não os consideram seres vivos. Eles, para se reproduzirem, por exemplo, eles precisam das células de outros seres vivos. Ainda destacaremos esse conteúdo num outro momento, tá bom, gente? De maneira simplificada, podemos dizer que as células apresentam três partes principais, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E ainda tem as diferentes células, que são as células procarióticas e eucarióticas. Falaremos também dessa diferença num momento posterior. Material genético, gente. Todo ser vivo possui um material genético. Todos os seres vivos apresentam material genético, o qual é responsável por transmitir as características de um ser vivo para a próxima geração. É o que dá a hereditariedade. Que é isso? São as características que se transmitem de pais para filhos ao longo das gerações e controlar as atividades que serão realizadas pela célula. O material genético é formado por um ou dois tipos de ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, todo ser vivo ele tem material genético em sua composição, em suas células. Então, o que faz um tomate ser um tomate é o seu material genético. Faz um cão ser um cão é o seu material genético. Outras características do ser vivo, gente, é o metabolismo. Então, os seres vivos apresentam no interior do seu corpo reações químicas, as quais são necessárias para as mais variadas atividades, como a obtenção de energia. Ao conjunto dessas reações químicas dá-se o nome de metabolismo. Todo ser vivo ele tem um metabolismo, quer dizer, ele tem um funcionamento próprio, ele tem as reações bioquímicas funcionando. Então, são corpos funcionais. Os seres vivos são corpos funcionais, diferentemente de um ser bruto. Uma pedra, por exemplo, ela não tem um funcionamento sozinho, ela não tem as reações químicas ocorrendo o tempo todo em seu corpo. Então, o metabolismo é isso, são as reações bioquímicas que ocorrem dentro de cada organismo, de cada ser vivo. Então, essa é uma das características principais dos seres vivos também. Vamos ver outra, nutrição. Os organismos vivos necessitam de energia para a realização de suas atividades. Gente, tudo, qualquer coisa do mundo, do universo, só funciona se for energia. Meu relógio só funciona se tiver bateria. Meu corpo também, ele só funciona se tiver energia. Só que minha energia que eu tiro, ela não é a energia que elétrica. A gente tira, por exemplo, nós obtemos nossa energia dos alimentos, do que ingerimos. Então, é a energia calórica, não é da caloria que tiramos do alimento. E essa energia é conseguida pela nutrição. Os organismos vivos podem ser divididos a partir do critério de nutrição em autotróficos e heterotróficos. Os autotróficos obtêm energia por meio de processos como a fotossíntese, ok? Por exemplo, as plantas, as algas, através de um processo chamado fotossíntese, ela obtém a própria fonte de energia dela, que é a glicose.
E quer dizer, ela não precisa andar, ela não precisa buscar alimento na natureza. Uma planta ela está ali parada, só realizando fotossíntese, ela está obtendo a energia dela, né? Ela só precisa de água, sais minerais do solo, e através da luz solar, ela monta, né? Ela transforma tudo em energia para ela. Cria a própria glicose, que não é o nosso caso. O nosso caso dos seres humanos e dos animais, né? E de muitos outros seres vivos, é buscar em outras formas de vida, e em minerais também, a sua obtenção de energia. Então, nós somos seres heterotróficos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que os seres autotróficos são capazes de produzir seu próprio alimento e os heterotróficos não. Outra característica importante que devemos destacar sobre os seres vivos é a reprodução. O que é reprodução? É a capacidade que os seres vivos têm de gerar outros seres, de gerarem descendentes. Ok? Os seres vivos são capazes de reproduzir-se, ou seja, produzir descendentes, gerar filhos. A reprodução pode ocorrer de forma sexuada, está bem destacado aí, ou de maneira assexuada. Sexuada tem a ver com sexo masculino, sexo feminino. Então, quando dois seres se juntam para formar um, que é o nosso caso. Nós, seres humanos, nós somos frutos de reprodução sexuada. Ou de maneira assexuada, não é? Quer dizer que um único ser é capaz de gerar seres iguais a ele, seres semelhantes, independente de outro ser. Então, um único ser gera novos seres. Resumidamente, na forma sexuada ocorre o envolvimento de gametas, na assexuada, não. Capacidade de responder a estímulos é uma das características dos seres vivos, tá? Os seres vivos são capazes de responder a estímulos do meio ambiente, uma propriedade conhecida como irritabilidade. Essa irritabilidade não tem nada a ver, eu já estou irritado com fulano, com cicrano, aí não mexe comigo, eu estou irritado. Não, não tem a ver com esse mau humor, não. Essa irritabilidade aí quer dizer a capacidade dos seres vivos de responder a estímulos. Como exemplo, podemos citar o fechamento dos folíolos da planta sensitiva ao toque. Como, por exemplo, podemos citar o fechamento dos folíolos de uma planta sensitiva ao toque. Tem algumas plantinhas que você toca, ela se fecha. Se você, por exemplo, gente, colocasse uma planta dentro de uma caixa e furasse um localzinho, eita, parece toda hora, atrapalhando a aula. Se você, por exemplo, criasse uma planta dentro de uma caixa e colocasse um furinho na caixa, você pode ter certeza que a planta ela vai se curvar até aquele furo, tá? Porque isso é irritabilidade, isso são estímulos. Ela tem que buscar luz para realizar a fotossíntese. Então, hoje nós ficaremos com mais essa característica dos seres vivos, que é a evolução, tá? Gente, evolução são todas as transformações que ocorreram e que ainda estão ocorrendo no corpo dos seres vivos ao longo do tempo. Isso precisa de muito, muito, muito tempo, tá bom? Hoje nós temos, por exemplo, várias marcas, nós sabemos através dos fósseis, que, por exemplo, os animais que viveram milhares, milhões de anos atrás, eles estão diferentes dos de hoje, porque os seres vivos evoluem através do tempo. Então, todos os seres vivos estão sujeitos aos processos evolutivos, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que causam a evolução é o surgimento de mutações. Ainda veremos isso em genética, tá? Mas, simplificando, são modificações que ocorrem na molécula de DNA, que é lá nosso material genético, tá? E leva ao surgimento de novas características em um organismo. Essas modificações, elas depois já adquiridas, lógico, elas podem ser transmitidas aos seus descendentes, aos seus filhos.